O avivamento coletivo vai acontecer quando nós estivermos cheios da nossa casa, do nosso secreto, e nós viermos para um culto. E nós vamos querer derramar tudo aquilo que nós estamos vivendo, na nossa busca, na nossa casa, no nosso íntimo, dependendo de onde você tem, onde é o seu quarto, onde é o seu secreto. E nesse ajuntamento, com certeza vai haver um avivamento. Porque avivamento nada mais é do que a presença sendo derramada, nada mais é do que o amor sendo impartido, do que o coração de Cristo sendo revelado. Consegue entender? E nós estamos no mês, nós estamos falando, a escola da fé, o tema é transbordar. Mas você para e pensa que transbordar, só transborda aquilo que está cheio, como bem disse a Ana. Essa caneca, ela falta mais ou menos 1,5 centímetro para ela transbordar. E muitos de nós estamos com essa caneca. Nós estamos numa medida de Deus, e essa medida a gente acha que está bom. Mas só que eu e você precisamos viver o transbordo de Deus. Porque o que nos enche é para nós, mas o que transborda é para o nosso irmão. E é por isso que não entra na minha cabeça pessoas que querem ajudar as pessoas sem antes primeiro se ajudarem. Sabe? E eu sempre tive essa responsabilidade de trazer a Bíblia, porque Cristo é o centro, mas eu sempre usei muito coisas do meu cotidiano. É uma característica minha de ministrar assim. Eu sempre pego fatos, contos e vida, porque a Bíblia nada mais é do que o resumo de algumas histórias de homens de Deus que foram fatos verídicos que aconteceram. Então, quando eu conto a história de Daniel nas covas dos leões, talvez hoje fisicamente ninguém vai ser jogado fisicamente numa cova de leões. Talvez lá fora, né, em algum desses países mais emergentes aí aconteça isso. Mas o leão fisicamente que nós enfrentamos hoje, talvez seja uma guerra no seu casamento, talvez seja uma guerra na sua empresa, talvez seja uma guerra com você mesmo. E quantas vezes você se depara dentro de uma vala e você se vê com você e você fala: cara, dessa noite eu não passo, desse dia eu não passo. Mas aí você reconhece que naquele lugar que você está, Ele está com você, e você reconhece a sua dependência. Quantos de nós em determinado momento somos empurrados para uma fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e talvez seu nome não é Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez seu nome é Ana, é Anderson, é Rogério, é Fábio. Mas a certeza que você tem que ter, como aquele jovem aqui, alguém, uma pessoa chamada Jesus, através do Espírito Santo, está entrando com você lá. Porque transbordar de Deus é descansar na palavra, é descansar nele. Porque Jesus bem disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Aflições no original pode ser dificuldades, problemas, problemáticas. Mas não termina aí. Mas tem de bom, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. Então não é como começa ou como eu estou, é como vai terminar. Consegue entender? E sabe, eu tenho vivido isso nesses dias no Senhor. Eu disse algo agora, eu estava saindo da empresa um pouco tarde, e tinha uma galera lá e não ia vir para o culto e tal. Eu falei assim, chamei uma galera e falei assim: deixa eu te falar algo. Eu acho lindo aqui todos vocês. Um faz luta, o outro corre, o outro faz academia, o outro faz tudo junto. É lindo. Mas nunca troque isso pelo lugar da presença. Porque você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O seu espírito, ele está pronto, mas ele precisa ser vivificado, para que a sua alma não seja condenada. Quando você inverte isso, o seu corpo se torna o senhor de tudo isso, com certeza vai ter problema. Vai ter problema. E não adianta ficar magoadinho comigo, porque é assim com todo mundo, todas as mesas que a gente senta, é ou não é? Mas quando eu consigo equilibrar isso, porque um tempo da minha vida eu acordava às 5 horas da manhã, e eu sempre tive um dia muito corrido, mas eu precisava fazer minhas coisas primeiro, então eu vou para a academia, porque depois não dá tempo, eu preciso correr, eu preciso para... Foi ou não foi? Mudei até de casa para ficar do lado da academia. Mas aí a gente sempre arruma desculpa que não tem tempo para estar com Deus. Mas quando a gente vai para o extremo, a gente arruma tempo para um monte de coisa, sim ou não? Mas um dia a gente vai se lembrar daquele que é o autor e consumador da nossa vida. E geralmente não é quando nós estamos muito preocupados com o nosso eu ou com os nossos afazeres. É quando a crise bate na porta. É quando tu vai para o buraco. É quando você está no poço. E aí você para de fazer o que você está fazendo e você olha para cima. E glória a Deus que você vê uma luz. E essa luz é Jesus. E eu não quero trazer uma palavra de condenação e nem sou profeta do caos.
Eu tenho meditado nesses dias em Provérbios 2, 3, e fala muito sobre sabedoria. E o legal de Provérbios é que é uma carta de Davi para o seu filho Salomão, que até então, depois se tornaria um homem mais sábio, Henrique. Mas Salomão pede sabedoria porque o pai dele disse em Provérbios 2, 3 que ele deveria pedir. E tem muito com o contexto que eu vou ministrar. Tem muitas pessoas que... Tem dois tipos de pessoas. A que aprende com os erros dos outros. Essa eu costumo dizer que é a mais sábia. Cara, eu não preciso passar por isso, porque a Bíblia diz, o meu pastor diz, o meu mentor. E tem as pessoas que preferem aprender com a dor. E toda dor gera também consequências, gera traumas. Então, quando alguém te der uma palavra, há um tempo atrás, eu entrei num lugar, literalmente, praticamente um buraco. E eu fui orientado pelos meus pastores para mim não ir para aquele lugar, não entrar naqueles lugares, não fazer o que eu estava fazendo. Mas a gente sempre acha que alguém está querendo se meter na nossa vida, sim ou não? É isso aí, Júlio. O Júlio é desse jeito. É desse jeito, irmãos. Porque hoje eu estou como pastor aqui, mas quando eu desço, eu tenho um mentor, eu tenho um pastor, eu sei do que eu estou falando. E às vezes uma orientação parece uma afronta. Afrontar não é nosso papel, mas confrontar sim. Porque o confronto te tira do lugar de comodismo. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 3, Salomão dizendo para o filho: porque o pai corrige ao filho a quem ama. Quer transbordar? Seja uma pessoa que dê ouvido às pessoas que estão à frente ou estão com mais tempo de caminhada. Isso vai te isentar de um monte de problema, com toda certeza. Posso ouvir um amém? Eu não sou o papum. Papum aqui é a Ana, tá? Eu trago uma palavra de ativação. Amém, irmãos? Amém? Mas eu quero que você se mova nesses dias. Eu quero que você entre num lugar tão profundo em Deus. Sabe, eu estou muito alegre, Henrique. Falava com o pastor Anderson. Ele voltou para a gente faz um ano, sei lá, 6 meses, voltou a congregar com a gente. Despertou na galera o desejo de ir para o monte. E uma galera vai no monte à noite, outros... Agora voltamos às terça-feiras com a sala de oração. Eu creio que vai encher, vai dar muita gente. Aí eu comecei num monte de manhã, a galera começou. Aí esse dia eu estava no monte, vi um cara assim meio me olhando. Falei, quem é esse cara? Aí era o Brunão orando do outro lado. Aí o André começou a aparecer lá. Aí o outro está indo para o outro lado. Aí o pessoal estava chegando mais cedo na empresa para orar. Eu falei, uau, glória a Deus, nós estamos entendendo. Porque se essa quantidade de homem entender o valor real da adoração, da entrega, meu irmão, a hora que a gente ia juntar num domingo aqui. Na minha empresa tem culto toda sexta-feira. Uma palavra, um tempo de oração. O que a gente viveu sexta-feira passada lá foi surreal, irmãos. Foi ou não foi, Henrique? As pessoas confessando o seu pecado, irmão, dentro de uma empresa. Era para terminar às 7h30 da manhã. Às 8 horas da manhã. Nós ficamos até 10 horas da manhã. Numa sexta-feira, numa empresa. Porque a glória de Deus tomou aquele lugar de uma forma tão linda e maravilhosa. Por muito tempo eu disse que a minha empresa era uma igreja. Depois eu comecei a mudar minha fala. Eu falei, não, empresa é empresa, porque estão ficando tudo muito... Aí eu entendi que aonde tem pessoas que precisam de Deus, precisam se tornar uma igreja. Porque a igreja gera vida. E a gente viu alguns testemunhos lá. Se não foram pesados, pelo menos foram impactantes. Pessoas que conseguiram abrir o coração de abusos que sofreram há 20 anos atrás. Pessoas que teve coragem depois de uma oração e de um tempo de mesa com o Henrique, depois de um culto, ir para sua casa, pedir perdão para sua esposa e se libertar de alguns vícios. Pessoas que sem falar com o pai há anos, foram para os seus pais e pediram perdão. Isso não é empresa, irmãos. Porque aonde eu estou precisa transbordar. Transbordar, como diz o Suzano, não é eu só gritar e rolar. Isso é bom. Mas transbordar é exalar aquilo que eu acredito. Você quer saber se você está transbordando? Vou falar. Se aonde você está passando, se você está tocando vida, com certeza você está transbordando. Dá essa garrafinha, amor. Porque é o seguinte: enquanto você estiver com a mentalidade só para você, você vai estar como essa caneca aqui, ó. Mas o dia que você entender que você vai estar cheio, ó, não tem como. Não precisa fazer força, é natural. As pessoas vão perguntar:
Você é crente, você é cristão, qual a igreja que você frequenta. Você não precisa falar que é crente. Você não precisa nem carregar uma Bíblia debaixo do braço. Você só precisa ser a Bíblia que eles vão ler. Consegue entender? É sobre esse lugar. O Henrique falou, hoje eu não consegui, eu tive que fazer algumas coisas. Ou foi ontem, né? Hoje, né? O Henrique falou, mano, pensa numa coisa doida. Nós chorando. A gente chega de manhã lá e a gente não está preocupado, porque a gente não está sendo visto, a gente só quer passar um tempo com Jesus. E a gente deita no meio da grama e tem os negocinhos da vaca lá. E às vezes você está tão cheio que você fala, meu Deus. Aí vem um outro te abraça, e vem outro. E tem, sabe, é em realmente entregar, Senhor, se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua presença. Por muito e muito tempo, irmão, eu tentei correr por um monte de coisa. E minha esposa está aqui, e ministrar para a esposa e para a filha, irmão, não é fácil não. Porque você chega em casa, se você falar uma vírgula daquilo que você não está pedindo, você é o primeiro a ser apontado. Mas chegou um dia, eu tive que pedir perdão para minha filha, para minha esposa, pela negligência de homem que eu estava sendo. Porque eu entendo através da palavra que eu sou responsável de levar a presença para minha casa. E se as minhas filhas não veem eu queimando por Jesus, eu disse isso na reunião de pais aqui, lembra? Que eu disse o que eu ministro é o que eu vivo. Eu disse que o dia que eu entendi que a minha filha estava tendo algumas dificuldades para chegar até Deus, e eu fui o culpado disso. Porque eu me lembro, desde quando ela era pequena, que eu fazia curso doméstico, ela brigava para trazer uma palavra. Eu tenho um vídeo dela falando isso. Mas aí ela cresceu, dá uma palavra, filha. Ah, não, pai. Porque com certeza em algum momento ela deixou de ver eu adorando, de me entregando. Consegue entender? Pastor, que absurdo. Não é, o meu papel aqui é despertar você, irmãos. Que você transborde. Que você só não tenha para você. Mas que você tenha para tocar outras vidas. Que aquilo que você carrega e transborde, por onde você passa, você molha as pessoas com a glória dele. Cristianismo não é sobre uma boa roupa, sobre uma boa oratória. Cristianismo é sobre vida. Eu pedi perdão esses dias para um irmão. Estou indo na casa dele há alguns dias. E numa conversa, quantas pessoas que começaram a morrer perto de mim, mas eu estava tão preocupado com as minhas coisas que eu não tive tempo nem compaixão de colocar a minha dor, o meu coração na miséria do meu irmão. O Suzano falou algo que me encheu muito aqui. Que transbordar é a gente ficar com alguém no telefone, fazer uma visita no hospital, levar uma palavra, perder horas intercedendo por alguém que a gente sabe que era para estar aqui, mas está nas drogas, está na prostituição, está no adultério. Mas sabe o que a gente faz às vezes? A gente vai e condena a pessoa. Transbordar é o teu sentimento que teve, para que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi o sentimento de Cristo? Pai, não impute a ele esse pecado, todavia seja feita a tua vontade. Consegue entender? Curve sua cabeça. Ah, Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre as nossas visão espiritual. Nós queremos mais da tua presença, do teu amor e da tua verdade. Quero provar e ver-te, Jesus, quero conhecer-te. Eu quero provar e ver-te. Prove e vê que Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo.
nosso tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Doce presença, constante presença, e fica e mora, e doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora. Nós temos livre acesso ao Pai hoje, mas o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com isso? Eu confesso que nessa caminhada, a minha oração nesse dia, e eu tenho falado isso com meus irmãos aí, que nós temos se encontrado nessa jornada de oração nesses dias, é que o fogo do primeiro amor nos encontre de novo. Aonde nós vamos para algum lugar, né, pastor Anderson? Para o meio do mato, para o nosso quarto, para o nosso carro, parar debaixo de uma sombra, ligar um som e passar horas falando com Ele. Mas que nós não esperamos algumas coisas acontecer para que isso aconteça. Eu tenho meditado em alguns trechos, e um desses que eu quero compartilhar com vocês, para mim fazer a introdução da palavra, é esse livro de Salmos, que eu acho também é Salmos 37, um livro que fala quando o salmista está buscando sabedoria. E já no começo ele deixa uma instrução para a gente muito preciosa. Salmos 37, 4 e 5 diz assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te. A palavra deleita-te é descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Muitos de nós, Rodrigo, nos perdemos na caminhada, porque a gente quer andar num caminho que é nosso, numa jornada que é nossa. Mas a Bíblia diz que os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito melhor do que o meu e o que o seu. São muito melhor do que o meu e do que o seu, amor. Mas a gente começa a fazer algumas coisas, nós começamos a ganhar um dinheiro, nós começamos a atingir algumas coisas, nós começamos a ir para alguns lugares, nós já achamos que agora Deus que tem que andar no nosso caminho. Mas a palavra diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele fará. Fará o quê? Fará tudo que você precisa. Mas quando eu e você se torne dependente, a gente começa agora a pensar de forma aquilo que nossa mente, que não está ligado ao nosso coração, nem com a vontade de Deus, a gente começa agora a andar pelas nossas vontades, a gente começa a deixar Deus em segundo plano, lembra? E aí, irmãos, é N coisas. Como eu disse para os meninos, eu falei, pelo amor de Deus, muitos de nós matamos o cavalo e o cavaleiro não vai chegar, falando da saúde. É tão normal ver um monte de pastor acima do peso, porque se preocupou demais com a obra e se esqueceu de cuidar do corpo. Mas a régua é muito fina, a linha também, e a distância entre o centro e o equilíbrio é gigante. Então agora eu preciso cuidar da minha saúde, então Deus que fique para lá, porque quando eu puder, no domingo eu falo com Ele. Não, eu preciso ter tempo, devoção, paixão pelo Senhor. Agora eu tenho um tempo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, sabe, mas cara, Deus precisa ser a prioridade. Deus tem falado tão firme comigo nisso, que eu
Falei, cara, as pessoas precisam entender isso. E todo ano, quem acompanha a gente há 7 anos, a gente sempre dá uma lembrança de final de ano para os clientes. Então já foi faca, foi tábua, foi garrafa térmica, foi não sei o quê. E esse ano eu falei, cara, tudo que é besta a gente imparte. Então a gente deu espumante, deu vinho e deu champanhe sem álcool para alguns clientes. E junto com essa caixa eu coloquei um devocional, no princípio Deus. E eu falei, eu tenho muito cliente que não é cristão. Eu falei, eu quero ver o tanto de piada que eu vou estar ouvindo disso. Pasmem. Estão amando. Estão ficando impactados. Foi o melhor presente que eu ganhei. Vou deixar na minha cabeceira, vou deixar na minha sala. Ó, você me deu faz 3 dias, cara. Eu já li, é um por dia, mas eu já li 20 páginas. Sabe o que eu tenho aprendido? Que as pessoas estão desesperadas por Deus. Desesperada. E é um devocional. Põe ponto e vírgula. É uma folha, parece tão simples. Mas tem muitas pessoas que o que elas queriam era simplesmente ouvir a voz de Deus. Consegue entender? Era ela parar num momento de reflexão depois de ela ler um texto na Bíblia. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim garante o Senhor dos Exércitos. E aquela pessoa que está lendo, o filho dela está na droga. Aí agora tem uma confissão de fé. E ela olhar para aquela confissão de fé, fechar o olho e falar assim: uau, é verdade, Deus, o Senhor me garantiu que da minha casa não vai perder ninguém. Aí a pessoa, por mais que ela não tenha clareza do que ela está falando, ela está começando a declarar a vida agora para a casa dela. Consegue entender? É sobre isso. Porque o que é bênção para mim precisa transbordar. Então Deus é o princípio para mim, tem que ser o princípio para todos. É lógico que nem todos vão querer, mas o meu papel, não como pastor. Consegue entender? Quando eu desço aqui, antes de eu ser pastor, eu sou filho de Deus. Quando eu chego na minha casa, eu sou marido e sou pai, mas sou filho de Deus. Na empresa, eu sou empresário, sou dono, mas eu sou filho de Deus. E todo mundo que é filho tem uma identidade. E todo mundo que tem uma identidade tem uma origem, tem um destino, tem um legado, tem uma herança. Consegue entender? Quando alguém entra na tua loja, não pode sair lá para consertar um carro, Rodrigo. Quando alguém entra para comprar um carro, Ney, não pode só para ser uma compra de um carro. Entende? A gente tem que começar a ver a vida de uma forma diferente. A palavra deleite, ela tem conotação também. Eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho. Rapidinho. Deleita-te. Ter prazer, desfrutar, satisfazer em algo ou em alguém, ou na fonte, Deus. Então é aqui, ó. Deleita, desfruta-te, tenha prazer no Senhor. E Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Consegue entender? Quantos conseguem entender o que eu estou falando nessa noite? Está sendo claro para vocês? O Senhor quer levar nesse lugar e nós precisamos, irmãos, ir nesse lugar mais fundo nele. Quantos querem ir nesse lugar em Deus? Eu posso ouvir um amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim: meu irmão, você quer transbordar em Deus? Não, vocês não me convenceram, eu imagino. Meu irmão, você quer transbordar em Deus? O que ele respondeu para você? Sim, não? Então você precisa ir mais fundo nele. Fala para o seu irmão. Você precisa ir mais fundo nele. Eu não sei se tem alguém aqui que lembra. Talvez o Fábio, que tem essa veia de sítio. Nós, assim, que é mais, eu acho que o Anderson, o Rogério. Quando eu morava em Jarinu, a gente furava poço, né? Então não tinha água encanada, então a gente furava poço. E em tempo em tempo o poço dava uma secada. E quando o poço secava, o que a gente precisava fazer? Cavar mais. E aí a gente achava a mina de novo.
Aí eu geralmente falava assim, ó, o poço para ser bom tem que dar 1,5 metro, 1 metro e pouco de água. Aí de repente começava a bomba, você abaixava a bomba, ela não podia estar na terra. Aí começava a puxar, você ligava a torneira, começava a sair barro na torneira. Ó, precisa lá, descia de novo, o cara montava uma estrutura, esgotava o poço e ia lá de novo, e furava até achar uma mina. E é assim com a gente. Lembra que eu falei da caneca? Faz analogia com o poço. A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus. Posso usar você como exemplo, André? Novo convertido, né? E a gente vem, aceita Jesus, começa a caminhar, começa uma leitura da Bíblia. E aí, começa a ter uma medida. Daqui a pouco essa medida começa a puxar uma terra. Você fala, não está legal. O que você precisa? Cavar. E toda vez que você cava, você acha o quê? A fonte, você acha a água. E a Bíblia vai dizer que Ele é uma fonte E aí, meu amigo, fica a dica. Você vai ter de Deus o quanto você cavar, o quanto você buscar. Consegue me entender? Eu quero trazer um texto para a nossa reflexão, que vai espanar um pouco isso que eu estou falando. Que eu estava lendo esse texto hoje. Na verdade eu não estava lendo esse texto. Eu estava com a palavra pronta. Essa Bíblia abriu e Deus me deu uma palavra. Eu falei, amor, você acredita que eu passei a tarde inteira, hoje de manhã eu tinha preparado uma palavra, e Deus me deu a palavra vindo para cá. Então vai ser pela misericórdia do Senhor. Eu li a Bíblia, fiz uma anotação aqui, porque Deus trabalha comigo dessa forma, sempre. E eu gosto muito, porque cada um tem um método, tem uma como é que eu vou dizer, como é que a gente fala? Tem uma característica. Então, por favor, não queira ser o Ademir, não queira ser a Karina, não queira ser o Marcos, não queira ser o Anderson, queira ser você. Amém? Ah, mas eu falo assim, assim, assado. Glória a Deus, Deus vai te usar assim. Consegue me entender? Dentro das nossas características, o que nós precisamos ter é estar encharcado de Deus. Como Deus vai te usar, é ou não é? Eu me lembro da primeira vez que o Henrique pegou o microfone, o bicho suava para falar com as crianças. Agora ele começou a pegar no projeto e tal. Irmãos, agora quando eu saio, o Rick, ministra ali na firma. Irmãos, ele está lá cuidando dos meninos, discipulando. Glória a Deus, e é assim. Porque o que é bênção tem que transbordar. Olha para o seu irmão e fala assim, o que é bênção tem que transbordar. 2 Reis, capítulo 4, por favor. Transbordar é descansar em Deus. Está na mesma tradução que a minha. E uma mulher das mulheres, o profeta clamou, Eliseu. É isso mesmo. Eu vou ler aqui na minha tradução, porque... Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Posso ouvir um amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Vamos ver pausadamente. Uma mulher que conhecia o profeta Eliseu, que o marido dela também era um homem de Deus. Depois de uma crise, ela sabia para onde ir. Ela vai falar com quem? Com quem poderia resolver o seu problema. O acesso direto no tempo da lei era o profeta, um homem que comunicava face a face com Deus. Então ela vai procurar o profeta Eliseu. O marido dela tinha uma dívida, ele morre, e os credores agora, porque na época acontecia muito disso, né? De pegar os filhos, de pegar os bens, para que pudesse pagar uma dívida. Então essa mulher desesperada procura o profeta. Vamos para o 2. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Foi quando está de Troia, né? Aí Eliseu: tá bom. O homem de Deus diz: eu vou te ajudar. O que você tem em casa? E ela disse: nada senão um pouquinho de azeite. Agora eu preciso que você conjecture, que você abra o seu intelecto, que eu vou fazer umas analogias. O que é analogia? Eu quero te colocar dentro da história. A Bíblia diz que eu e você somos a casa favorita, que nós somos a morada. Então você agora é a casa de Deus. Consegue me entender? Então agora, você chega para mim, chega para o pastor, e o pastor queria fazer alguma coisa. A gente pergunta: mas o que você tem? Geralmente fala: pastor, mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar, mas você fala tão bem, eu não li a Bíblia muitas vezes ainda, eu li alguns versículos. Opa, mas você não tem nada? Aí você para: não, eu tenho meu testemunho.
Deus me tirou da prostituição, do álcool, das drogas. Eu era um desacreditado, uma desacreditada. Eu era um imoral. Eu achei que eu nunca ia casar, que eu nunca ia ter uma empresa. Aí você se coloca no papel, onde te cabe. Consegue me entender? Porque a gente sempre vai usar para fazer algo para Deus, que a gente está tão vazio que a gente nunca tem nada. Sim ou não? Mas eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo, que você saia daqui incomodado. Porque a gente sempre tem algo para oferecer para Deus. Sempre. Sempre. E à medida que eu estou disposto a entregar aquilo que eu tenho para Deus, Deus vai fazer transbordar na minha vida. Então, como diria meu amigo Kesley, primeira chave para você. Você vai repetir comigo. Eu nunca tenho nada. Eu sempre vou ter algo para entregar. Eu sempre vou ter algo para entregar. Pode ser muito. Repita comigo. Ou pode ser pouco. Põe uma ponto e vírgula no que eu falei. O muito e pouco é relativo para Cristo. Porque Cristo é tudo. Se eu falasse de oferta agora, nós vamos levantar uma oferta para determinada irmã. Conjecturando mais uma vez. Um viesse aqui e desse de uma totalidade de 100. Entregasse 10, entregou uma medida. Mas se alguém com uma medida de 1 milhão entregasse o mesmo 10, quem que entregou muito e pouco? Você entende? Porque a gente vê na ótica humana, mas Deus não. Então uma pessoa que leu a Bíblia várias vezes, é lógico que ela tem uma medida de conhecimento para ser entregue maior. Uma que leu menos, tem menos. Mas aí Deus não está vendo dessa forma. Deus está vendo um coração disposto e um coração que quer obedecer. Porque aonde você acha que é pouco, Deus faz muito. E como eu sou apaixonado em ver pessoas que queimam por Jesus. Como eu sou apaixonado e como essas pessoas me despertam. Eu falei, o Henrique e ali o Salvador já tomou vários ralos. Nós estávamos conversando sobre isso aí, eu e da Ana. Vários. Mas é um cara apaixonado. Não, ele não pode ver ninguém fora da palavra, fora da vontade que ele quer ir lá. É verdade. Porque ele fala, mano, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei para onde Jesus está me levando. E esse cara, Deus tem que tirar ele lá de manhã. Eu falei, Henrique, tem hora você parece comigo no meu corpo. A gente às vezes quer levar a pessoa num lugar que ela não quer ir. Irmão, mas eu vou lá, mano. Eu falei, é isso, vai mesmo, filho. É ou não é, Henrique? Um cara que queima. O André, novo convertido, conversando comigo, eu falo, é isso, mano. É isso. Não, porque eu estava falando, é isso. Sabe, voltar a ter essa paixão, esse zelo. Talvez você só conheça. A Esther fala isso para mim, né? Pai, o versículo mais conhecido da Bíblia. Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Porque tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, isso aí, versículo cabe em tudo. Imagina alguém falando que quer se matar, imagina alguém que quer separar, imagina alguém que está... O cara, não, que eu quebrei. Porque Deus tanto amou o mundo, que entregou seu Filho. Aqui é a minha esposa, porque Deus tanto amou. Você está vendo que a gente sempre vai ter uma medida para entregar, e à medida que eu estou disposto a entregar, Deus está disposto a multiplicar. Lembra da parábola, da passagem dos peixes? Jesus começa a pregar, começa a ficar tarde, e aí agora vamos despedir a multidão, e agora não temos nada, a não ser alguns pães e peixes. Tem um menino aí que tem alguma coisa, aquele menino, Marcos, que alguns historiadores dizem que é Estevão, né? Não sei se é, se não é, mas pelo coração entregue e generoso daquele menino, eu acredito que possa ser ele. Porque numa multidão, um menino ter coragem de entregar alguns pães e peixes, tinha que ter muita fé. Eu acredito que foi Estevão, o mesmo menino que teve coragem de ser o primeiro mártir lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo apedrejou ele. E a capa de Paulo cai sobre os pés dele. Se você conhece a história, se não, vai ler Atos 6. E aí Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes da graça e reparte. Se eu falar para vocês que eu tivesse 5 pães e alguns peixes, para a quantidade de pessoas que tem aqui, não tem nem 100, nós íamos passar fome, sim ou não? Sim ou não? Mas se nós consagrássemos ao Senhor e começássemos a partir esse peixe,
E aquele peixe parece que não tem pedaço. E você vai pôr num pedaço, vai pôr no outro, e vai encher no cesto, e vai encher no cesto, e vai encher no cesto, e vai encher no cesto. Porque Deus sempre quer um coração que esteja disposto a caminhar por fé. E essa mulher, ela diz assim aqui, ó. Eliseu disse: o que tem? O que eu posso fazer? Ela disse: o que tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de azeite na botija. Olha para o irmão do lado que está do seu lado e fala assim: tem um pouco de azeite aí, irmão? Fala com um pouquinho mais de fé, por favor. Tem azeite nessa botija aí, irmão? Então disse ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta, e sobre ti e sobre os teus filhos deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Primeiro ponto que eu quero atentar com você é que a gente nunca pode dizer que a gente não tem nada, Rogério, porque sempre a gente vai ter alguma coisa. Consegue me entender? Segundo ponto é que a gente sempre precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, às vezes, vem de um pastor, vem de um líder. Lembra que eu disse que obedecer é importantíssimo? Então agora o profeta vem, ele agora libera uma palavra sobre a vida dela e dá uma ordem. Vai os vizinhos, parece que não faz sentido, sim ou não? E às vezes o que a gente vai pedir para algumas pessoas não vai fazer sentido. Porque quando não faz sentido é onde Deus trabalha. Porque Deus trabalha na nossa incredulidade, quando Ele move a fé dEle em favor de nós. Porque Deus deu uma ordem muito clara para Moisés: marche até o mar e toque sobre ele. Deus não pediu para Moisés abrir o mar, Deus pediu só para ele marchar até o mar. Porque o possível é eu e você que faz, o impossível só Deus pode fazer. Só que nós queremos fazer a parte de Deus. Então agora essa mulher vai diante de alguém que poderia resolver a situação dela. Ela procura um homem de Deus. Esse homem de Deus indaga o que ela tem. Ela não tem nada. Aí não, tenho sim um pouco de azeite. Agora ele dá uma direção muito clara para ela. E parece não, se a gente for pensar, não faz sentido. Que ela está precisando de recurso. Agora ele manda buscar vasilhas na casa das vizinhas, o máximo que ela conseguir. As vasilhas precisam estar vazias. Você está vendo que não é uma ordem, mas é uma ordem específica. Então quando o teu pastor diz assim: não pisa lá, não vai lá, não faz isso, um líder seu, a gente quer ser independente. Lembra que eu falei? Que independência é morte. Todo independente busca consigo a morte espiritual. É forte isso. Eu disse que eu gosto de contar contextos, porque eu não estou aqui para apontar o dedo no irmão. Eu gosto de falar das minhas histórias. Em alguns lugares que eu entrei, em alguns lugares que eu passei, nos últimos anos, de muitas coisas que eu vivi, eu fui orientado pelo próprio Deus e pelos meus líderes: não faça isso, e eu fiz. E toda vez que você entra num lugar de obediência, pode ter certeza, vai te encontrar. Vai te encontrar. Porque desobediência, assim como orgulho, são pecados de rebelião. A gente questiona Deus dizendo assim: Deus, você não sabe de tudo, eu sei o que é melhor para mim. É forte, né? Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitos de nós queremos sacrificar. Porque sacrificar fala de trabalho, e muitos de nós queremos trabalhar em vez de descansar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Irmãos, eu tenho tantos desafios todo dia, que eu disse para Deus assim: eu sei que no final de tudo isso sempre vai dar Cristo. Mas demorou para mim aprender, né, amor? Vamos lá, então entra e fecha a tua porta. 4:4. Fecha a tua porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas. Então ele deu uma ordem para ela: vai, pega as vasilhas vazias, vá para a tua casa, fecha a porta e agora começa a deitar. Imagino eu que esses contextos, a gente nunca para, a gente acha que foram brotando um monte de botija. Você imagina a botija ter um pouquinho assim de azeite? Você tem, não sei se você tem na tua casa, um vidro transparente. Imagina que ela tem uma medida faltando 2 dedos para acabar. E aí você começa a usar aquilo lá e você faz uma salada, faz 2, e faz um bife, faz 3. E você para um dia e fala assim: nossa, mas faz 1 ano que esse azeite não sai. Foi isso que aconteceu. Ela tinha uma medida. E ela começou a deitar sobre aquele lugar, sobre as vasilhas.
E aquela medida não esvaziava. Então ela enchia uma vasilha, enchia 2 vasilhas, enchia 3 vasilhas. E a medida continuava lá. Enchia 4 vasilhas, enchia 5 vasilhas, enchia 6 vasilhas. E a medida lá. Porque Deus nunca faz um milagre do nada. Deus sempre faz um milagre a partir daquilo que tu tem. E a Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a um monte, passa de um lado para o outro, e assim o fará. E esse monte não é um monte físico, irmãos. Deus não vai pegar uma terra geográfica. Os montes que Ele veio fazer, que Ele está lá em Malaquias, que Ele veio a parar as arestas, reparar os montes, os vales, são as barreiras que eu e você coloca. Pastor, mas você não sabe o caos que está na minha vida. Não quero nem saber. Porque eu acredito na Bíblia, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e havia caos. E o Espírito disse, e Deus disse, haja luz. E a gente costuma dizer aqui, Ele não diz que tamanho as trevas, quão grandes, escuras, negras são. Ele viu trevas e disse, luz. O problema é que a gente vê trevas, a gente fala escuridão, meia-noite, não sei o que. É ou não é? É ou não é? Mas quando a gente se depara com as trevas, a gente tem que falar, uau. Esses dias eu fui numa visita, eu disse para uma pessoa que estava num momento de dificuldade, eu falei, cara, sabe o que eu aprendi nesses últimos anos de vida? Que Deus não fala com caído. Você quer sair desse lugar, se põe de pé. E se pôr de pé, não é que você está num lugar físico que precisa se colocar de pé, é se colocar de pé por dentro. Porque se você está caído por dentro, você nunca vai se levantar por fora. Mas quando o seu homem, aqui dentro, você traz ele para fora, por mais que o seu corpo ainda não esteja da forma que deveria, a sua vida, o seu casamento, as suas finanças, a sua empresa, a sua vida espiritual, mas aqui dentro esse homem se colocou de pé. Agora é só um tempo de manifestar para o homem exterior. Consegue me entender? Irmãos, eu sei do que eu estou falando. Esses últimos 3 anos, 2 anos para mim foi muito difícil. Domingo nós tivemos, segunda, o aniversário do pastor, aniversário da igreja. Eu contei um pouquinho da nossa trajetória. E Deus realmente me levou em alguns lugares, esmagou a gente. Em alguns lugares a gente entrou, outro a gente foi esmagado, fez azeite. Nós temos dias de sentarmos nós 4, fecharmos o escritório e chorar. Mas depois que a gente sai desse lugar, a gente vê o quão poderosa é a mão do Senhor sobre nós. Porque nos dias mais difíceis da tua vida, ou nos dias mais tenebrosos, é a hora que você tem a clareza e a revelação do amor de Cristo. Pastor, mas por que disso? É porque às vezes a gente está tão preocupado. Lembra do começo da minha ministração? A gente está tão preocupado com o que está acontecendo, as coisas que nós estamos conquistando, que a gente para de olhar, de ver a graça e o amor dele. Eu estou que nem Paulo, irmãos, em Filipenses. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu já morei em 2 cômodos, um cômodo aqui. Ia para a igreja com um carrinho de bebê virado de cabeça para baixo, que não tinha nem guarda-chuva, para Isadora não tomar chuva. Já contei essa história. Morei em 3 cômodos, 2 cômodos. Comprei uma primeira casa, vendi um apartamento, comecei um negócio. Fiz empresa, montei empresa, tenho 2, 3 empresas, ganhei dinheiro, moro em condomínio, tenho carro de luxo, vende carro. Essas coisas não podem ter no meu coração e nunca vai ter. Mas o dia, uau. E agora eu falo com temor e zelo. O dia que eu me senti que eu poderia perder a presença dele. Uau. Vocês não têm ideia. O dia que eu parei para pensar, eu falei, Deus, eu fiz a oração de Davi. Não retire de mim o seu Santo Espírito e não afaste de mim o seu grandioso amor. Aí a gente para pensar o que realmente tem valor. Quando a graça dele, o amor dele nos envolve de uma forma tão profunda e tão profética e tão verdadeira. E aí começa a aparecer coisas que, com tanto dinheiro, com tanto recurso, e você diz, se o senhor não for, eu não vou mais. Se o senhor não tiver, eu não vou mais. Eu estou para assinar um contrato, fazer algumas coisas, e eu estou orando, e o cara me liga, você não vem, você não vai? Eles querem colocar dinheiro para financiar o negócio. Eu falei, cara, Deus não falou comigo ainda. Parece loucura, irmãos. O Henrique, a Ana, sabe o que eu estou falando? Eu falei, cara, não vou enquanto Deus não falar comigo.
Naturalmente falando, parece algo muito bom. Mas Deus não falou comigo ainda. Eu entendi que não é só sobre dinheiro. Porque dinheiro um monte de gente pode ter. Mas eu disse: Senhor, se for tirar minha presença, se for tirar o Senhor da presença, se for me tirar do lugar da presença, se for me afastar do lugar do Senhor, não me deixa aí não. Que nada roube a sua glória, que nada roube o seu amor, que nada roube a sua verdade dentro de mim. Consegue me entender? Vamos continuar. 2 Reis, capítulo 5. E partiu, pois, dele, e fechou a porta. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam vasilhas, e elas enchiam. Então ela saiu do lugar que estava o profeta, foi para sua casa, e os filhos iam trazendo as vasilhas, e ela ia deitando o azeite, e enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas. E sucedeu que as vasilhas cheias, cheias foram as vasilhas. E disse seu filho: traze-me mais vasilha. Porém, ele disse: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. A medida do transbordo de Deus tem a ver com aquilo, com a disposição da vasilha que você tem. Ele deu uma ordem, diz assim: vai aos vizinhos e pega a quantidade que vocês conseguirem. E é assim que Deus vai fazer com a gente. Existe algo derramado da parte de Deus, e Deus vai encher à medida que você estiver disposto a receber. O texto é muito claro aqui, ele fala por si só, que ele só encheu a quantidade de vasilha que tinha. Isso faz eu entender na minha meditação que faltou vasilha, sim ou não? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, olha minha irmã, como é que está a sua vasilha? Será que a medida que está sendo derramado para você está bom? Volto a falar do copo, da caneca que ela me ajudou a pregar hoje. Será que ela tem uma quantidade boa, faltando 2 dedos para encher, mas não está transbordando? Quando Deus dá uma ordem para nós, isso é particular comigo, mas eu disse que tudo aquilo que é bênção eu quero impartir, quero repartir, amém? E quando Deus me dá uma ordem agora, irmãos, eu não vou dar meu 70%, meu 60%, eu quero dar meu 100%. Falei: Deus, se isso custar meu dia, minha noite, mas nada que Deus nos dê custe, tem que ser custoso, porque estar com Deus é prazeroso. Consegue entender? Consegue entender, minha irmã? Então veio, o 7 agora. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai e vende. Então veio dizer ao homem de Deus: enchemos todas e cessou o azeite, né? E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem com o resto. Essa é a medida de Deus. Esse é o transbordo de Deus. O transbordo de Deus leva a gente a pagar aquilo que a gente acha que deve, porque na cruz do Calvário ele já pagou todo o preço. Quando a gente estiver tão cheio de Deus, agora lembra que eu estou conjecturando, consegue me entender? Agora eu estou falando de você. Quando você estiver tão cheio de Deus, você vai parar de querer cobrar aquilo que as pessoas te devem. Consegue me entender? Porque quando você está cheio, você vai parar de ser um pedinte, você vai ser um entregador da glória do Senhor. Sabe por que a gente está tão preocupado com o que estão fazendo com a gente? Gente, é tão sério isso. Nas minhas orações: Senhor, eu estou liberando quem me pediu, quem me feriu, quem me deve perdão, aqueles que me devem fisicamente dinheiro. Eu quero viver a justiça do Senhor. A pastora liberou uma palavra aqui, eu faço essas confissões de fé todo dia. Eu sou benção, carrego benção e libero benção. Aí eu acrescentei mais um monte. Eu sou justiça, libero justiça, carrego justiça. Eu sou prosperidade, carrego prosperidade e libero prosperidade. Eu sou amor, carrego amor e libero amor. Eu sou perdão, carrego perdão e libero perdão. Eu faço essa confissão de fé todo dia, de manhã à noite. Aonde eu passar, eu sou justiça, libero justiça e carrego justiça. Eu sou honra, carrego honra e libero honra. São coisas simples, mas são tão profundas. Porque o dia que o seu azeite, a sua botija transbordar, você vai estar tão cheio de Deus, e Deus vai falar assim agora para você: vai, paga o que deve. E quando a gente fala pagar o que deve,
Não está falando fisicamente de algo físico. O Rogério, conjecturando, tá, irmãos? Nós somos amigos. O Rogério me fez algo, agora eu vou pagar. Não, eu vou amar o Rogério da mesma forma que Jesus me amou. Porque eu estou tão cheio de Jesus que a única forma é amar Ele. Consegue me entender? É isso que Jesus quer fazer com a gente. E o óleo, na Bíblia, ele é muito específico, que fala de unção. E na Bíblia nada está à toa. O que Jesus quer fazer com a botija? Quer fazer com essa casa? Ele quer encher ao ponto de transbordar. E quanto mais cheio da unção e da glória de Deus você tiver, mais amor você vai exalar. A Ana, a pastora Ana, ela trouxe uma palavra tão profunda, tão simples, mas tão profunda na semana passada, que eu fiquei ruminando aquilo. Porque ali são dois contextos diferentes. Vamos falar, tinha Ananias, que tinha um contexto religioso, e quando Deus fala, vai à rua direita, né? Fala para Paulo ir até Ananias. E Paulo, né? Se encontrarem. Aí Paulo estava aí no encontro dele, para literalmente matá-lo. E agora Ananias também, mediante aquilo que ele recebe, ele trava. Mas esse não é o cara assim, 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 assado. Sabe o que eu aprendo? Que até são as nomenclaturas que o religioso dá pra gente. Os irmãos A, B, C, D, que fazem isso, que fazem aquilo. Quando é da tua família que não vê, porque agora diz que é crente. Mas o dia que você tiver um encontro real com Jesus, meu amigo, não tem jeito, Rodrigo. A igreja pode ser da parede preta, pode ser da parede branca, pode ter luz, pode ser no jardim. Mas o dia que a gente tiver um encontro real com Jesus, aí o Suzano vem e fala de Jó. Porque antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Ele de caminhar. Quantos de nós conhecemos Jesus só de ouvir falar? Eu estou tendo umas experiências, irmãos. Eu disse para Ana assim, Deus me chamou para alguns dias no monte. E eu fiz uma oração esse dia. Eu falei assim, Deus, eu estava muito cansado, porque o Suzano ficou até tarde aqui, nós ficamos com ele, e eu estava muito... O senhor me libera amanhã? Eu falei assim, eu acordo todo dia 15 para 4h42. Eu coloco meu celular para despertar. Irmãos, quando foi 4h42 da manhã, não coloquei meu relógio para despertar. Minha esposa está aqui. Levanta que eu amo. Eu acordei chorando, 4h42 da manhã. Você sabe que é você acordar com a voz de alguém te chamando? Alguém já teve uma experiência dessa? Dá uns 15 minutos da minha casa no monte. Cheguei no monte em prantos. Essa experiência eu tive segunda-feira. As pessoas podem falar o que quiser para mim, mas eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele cura, irmãos. Mas sabe por que Ele não podia me usar? Porque a medida que eu tinha, eu achava que estava bom. Mas um dia Ele mostrou que aquela medida só estava afagando o meu ego, só estava me enchendo com o meu eu. Mas eu precisava transbordar. E às vezes para a gente transbordar, a gente precisa derramar. Precisa derramar. E às vezes o que a gente vai derramar, meu Deus, o que a gente vai transbordar às vezes não é nem as coisas de Deus ainda, é o lixo que está dentro da gente. É que não vai dar tempo. O Senhor só me lembrou de algo. A gente vê muito na internet. Quem já viu um vídeo de alguém que pega uma solução numa taça, essa solução é rosa ou é vinho, e ele começa a encher com uma água cristalina. E aquela água vai batendo na taça, vai enchendo, aquela taça está bem vermelha. Ela vai clareando, clareando, clareando. E daqui a pouco vai ficando rosinha, vai ficando meio... Daqui a pouco fica aquela água cristalina. Por isso que nós temos que transbordar. Você imagina que essa caneca agora tivesse cheia de folhinha, pedacinho de folha, eu começasse a derramar água aqui. O que acontece com o que está no fundo? Sobe. Sabe por que eu e você precisamos transbordar? Porque a sujeira que está no fundo precisa subir. E essa sujeira e tudo que nós vivemos vai atrapalhar nós de termos uma vida plena em Cristo. Eu disse para minha esposa,
e para minhas filhas. Eu me nego a viver uma vida na igreja sem sentir a presença dele ou sem ser carregador da glória deles. E sabe, isso não é para pastor, é para quem é filho. As pessoas que tocaram Jesus de uma forma muito linda, teve um que nem crente era. Pastor, que ironia. Certo centurião chega até Jesus e diz assim: mestre, meu servo doente em casa, e basta uma palavra sua para que ele seja curado. Eu sou homem sujeito a autoridades. Eu digo meu servo vai, eu digo ele vem. E eu reconheço o que o Senhor carrega. Então Jesus, eu sei do que o Senhor tem fazendo, eu sei do que o Senhor tem feito. Então basta uma palavra sua. O Senhor não precisa nem ir para que o meu servo seja curado. Aí Jesus olha para aquele homem, olha para os seus discípulos assim: uau, nem em Jerusalém achei homens com tamanha fé. Vai e seja feito conforme a tua vontade. Aí vem alguém de encontro e fala assim, o centurião: ó, o seu servo foi curado naquela hora. Foi no momento que Jesus tinha liberado a palavra. Aí Jesus fala. Aí eu estava lendo isso no devocional essa semana. O que esse homem precisou fazer para trocar Jesus, para Jesus dizer que nem em Jerusalém, aonde a Torá, onde eles viviam, onde o Pentateuco era pregado, onde era levantado profetas, encontrou um homem com tamanha fé? Ele não participou, a Bíblia não falou que ele fez catequese, comunhão, escola dominical. Ele não fez um prosélito religioso. Ele só disse assim: eu reconheço quem tu és, Jesus. Eu reconheço o que tu carrega. Eu sei os seus feitos, e por causa desses feitos eu estou aberto. Basta uma palavra tua. Talvez ele já tenha visto que uma mulher tocou em Jesus e ela foi curada. Talvez ele tenha visto que um leproso descia do monte. Jesus descia do monte, um leproso foi até Jesus. Jesus curou aquele leproso. Ele falou: cara, se ele fez isso com um leproso, se ele fez isso com uma mulher que era imunda, cara, ele vai te fazer com o meu servo. Só que eu e você estamos há anos dentro da igreja, ouvindo que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus batiza, que Jesus renova. E nós vivemos de... aí vai... Por que a gente não consegue ser constante nele? Será que a gente tem a fé de um centurião? Será que a gente consegue de fato reconhecer a nossa total dependência dele? Irmãos, vocês viram o ano passado? Eu não falo isso com zelo. Sabe quantas agendas eu cancelei? Minha esposa está aqui. De novembro, eu tinha 3 agendas. Eu ia palestrar com um menino chamado Davi Maia, num evento. Eu ia palestrar com o Krauk. Cancelei tudo. Tudo. Senhor, eu não quero estar num lugar se a sua presença não estiver comigo. Porque o Senhor não me chamou para fazer sucesso, nem para mim ser coach, porque eu não estudei para isso. O Senhor pode me levar, as pessoas podem me levar aonde quiserem, Senhor, porque o Senhor sabe o meu coração. Eu nunca busquei estar nesses lugares, mas aconteceu. Mas eu percebi que eu estava entrando em alguns lugares que Ele não estava comigo. Eu disse para minha esposa assim: amor, eu não vou. Ela falou: amor, faz o que o seu coração está dizendo. Cancelei um monte de viagem. Sabe por quê? Eu tenho entendido que tem alguns lugares que são muito bons, alguns hotéis que são maravilhosos. Sentar na mesa com algumas pessoas são muito importante. E esses homens são todos homens de Deus. E talvez o problema não estava neles, estava em mim. E vai acontecer, eu vou. Mas o dia que eu for, eu não vou por causa de uma agenda. Consegue entender? Existe algo maior. Eu estava indo e ele estava ficando. E nesses dias eu tenho dito: Senhor, eu não vou para nenhum lugar que o Senhor não esteja comigo. Senhor, eu não quero liberar uma palavra se não for do Senhor.
Eu não quero sentir um cheiro se não for o seu. E que bom, irmãos, que Ele dá todo o tempo de nós nos voltarmos para Ele. Não é sobre ficar famoso. E tem muitas pessoas que esse lugar que Deus vai levar é importante. As pessoas precisam ter homens de Deus e mulheres de Deus como referência. O primeiro lugar para que eu voltei foi o primeiro lugar que Deus me deu. Eu chamei todos os meus supervisores da empresa e pedi perdão para eles. Porque eu falei, quando essa empresa nasceu, todo dia eu estava aqui para orar com vocês e toda semana a gente fazia um culto. E viu tanto de vocês morrendo aqui dentro. Porque eu estava preocupado com um monte de coisa. Mas eu só tenho essa empresa porque Deus me deu vida para cuidar. Porque dinheiro vai e vem. Mas vocês são a minha primeira igreja, depois da minha família, que Deus confiou à minha mão. Todo mundo, sem exceção. Quem está aqui e trabalha comigo sabe o que eu estou falando. Caiu em choros na minha sala. Cliente lá fora e nós chorava de urrar. 2 semanas depois a gente ouviu uns testemunhos que, uau, foram absurdos. Hoje 3 pessoas me parou à tarde, uma me mandou mensagem, a Karen veio falar comigo também, que a gente pode participar do culto amanhã da FG? Irmão, o culto não é para ir lá, porque é transmitir o que a gente sente. É falar, cara, se não fosse a mão do Senhor, a quantidade de empresa que quebrou nessa crise, mas a gente vê a mão do Senhor sobre esse lugar. Mas mais do que a gente ganhar dinheiro, você está bem no seu casamento? Como é que está o filho? Como é que está a igreja? Você está servindo sua igreja local? Posso falar com você? Posso? Cara, eu não estou conseguindo dizimar. Faz 2 meses que eu não estou me relacionando com a minha esposa. Briguei com a minha mãe faz 3 meses, não consigo conversar. É isso. É levar as pessoas num lugar de perdão, de amor e de justiça. É fazer valer as minhas orações da minha noite e das minhas manhãs. Eu sou bênção, eu sou justiça, eu sou amor, eu sou verdade, eu sou lealdade, eu sou honra. Mas a gente não vai transbordar se a gente não estiver disposto a encher. E fica tranquilo, o dia que você encher. Vou falar algo, irmãos, por favor. Está um ambiente muito gostoso de reflexão. Você quer que realmente saia do lugar? Você precisa se encher. Porque o dia que você se encher, tudo aquilo que te paralisa. Eu vou usar o termo lixo, sujeira. Porque é assim que funciona. A gente, quando vai limpar a casa, entrou um pouco de lama, a gente vai jogando água, né? E aquela água sobe e a gente puxa com o rodo. Se você só puxar com o rodo, não fica tudo melado o chão? Aí seca, a sujeira continua lá. Mas quando a gente enche aquele ambiente de água e a gente puxa, a sujeira sai. Talvez você veja para uma quinta-feira falando de transbordo, você achando que você vai ouvir sobre dinheiro. Não. Porque a Bíblia diz que você seria bendito em todas as coisas. E pode ficar tranquilo que das suas finanças Deus cuida. E se Ele tiver o teu coração, bem como diz, as bênçãos vão correr atrás de você. Muda para mim o slide, por favor. Jesus, nós amamos a sua presença. Nós amamos a sua presença. Os milagres acontecem quando você escolhe não desistir. Essa frase, ela carrega algo de muita vida. Vocês não têm ideia. Essa frase foi a pastora Karina que liberou na minha vida no ano passado. Você quer viver um milagre? Então não desista. Olha para o irmão que está do seu lado. Fale para ele assim: você quer viver um milagre? Então não desista. Você quer viver um transbordo? Então não desiste. Se coloque de pé.